Fala galera do canal, aqui se fala de Santos, tudo bem com vocês? Um ótimo domingo, né? Já passamos aí de meio-dia, uma boa tarde de domingo para vocês. Eu ainda tô com a camisa do Brasil porque achei que eu fosse desfilar comemorando a classificação para as semifinais da Copa América, mas não deu, né? O problema do Brasil, de acordo com muitos especialistas e conhecedores do assunto, era o Neymar. Enquanto o Brasil tiver o Neymar, agora sim, com o Endrick, com o Militão, com o Andrés Pereira, aí sim. Aí o Neymar tá estragando o futebol brasileiro. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O Neymar, ele pode ter os defeitos, como todo mundo tem, e escolhas erradas, talvez fora de campo, e faz muita besteira, como muitos jogadores de futebol fazem e já fizeram. E tudo isso. Mas dentro de campo, ele, quando jogou pela seleção, sempre entregou, né? Sempre entregou. O grande azar do Neymar foi ficar aí uma década sem jogadores à altura dele para formarem uma grande seleção e o Brasil ganhar alguma coisa. Copa do Mundo, se você pega o exemplo da Argentina, o Messi ficou aí durante um bom tempo, até falou que queria desistir da seleção, porque não tinha um time à altura dele, né? Para que chegasse numa final de Copa do Mundo contra a França e eles ganharem, como eles ganharam. O Neymar é a mesma coisa. O Neymar, a infelicidade do Neymar foi ter nascido numa época em que não teve um elenco à altura dele para que se completasse e o Brasil sim formasse uma grande seleção e ganhasse uma Copa do Mundo. Talvez ele dispute ainda uma Copa, mas é bom que cala a boca de um monte de falador de asneiras aí, né? Que o problema da seleção era o Neymar. O Neymar sempre entregou, sempre fez o golzinho dele na Copa, é um dos maiores artilheiros do Brasil, né? Gostem ou não. É o cara que tem o maior período numa Copa, em seleção brasileira, usando a seleção, jogando pela seleção brasileira. Agora, é um cara que uns gostam, outros não gostam. Agora, dentro de campo, ele sempre entregou, né? E hoje você tem um monte de jogadores, uma panca danada para bater pênalti. Estão querendo culpar, a batidinha do pênalti é igual ao do Neymar. Só que o Neymar faz os dele. Não tem culpa se os outros não fazem, né? Você pode querer chutar igual o outro, mas um não sabe fazer, o outro não sabe. Então, é um discurso muito pobre, né? Querer falar que o problema é só o Neymar. Aí, o Neymar não jogou nenhum jogo da Copa América. Cadê o Vini, o melhor do mundo aí? Vai ser o melhor do mundo? E aí? Né? Enfim, seleção brasileira sempre vai ser uma discussão. E o Dorival, sei não se tem vida longa nessa seleção brasileira. Bom, mas vamos falar do Santos. Quer dizer, vamos falar do Carille, né? Para falar do Santos, você tem que falar do Carille. Porque o Carille não se decidiu ainda ontem, apesar de muitos colegas jornalistas, um dizer que ele já tinha saído, outro dizendo que não, que ele vai ficar no Santos, porque o Corinthians está aumentando a proposta, e isso aqui, não, ele vai sair, não, ele vai ficar, ele vai sair, ele vai ficar, ele vai sair, ele vai ficar. Ainda não se sabe o que ele vai fazer. E eu não sei ainda o desenrolar disso aí, acho que entre hoje e amanhã deve ter uma definição. Agora, a pergunta que eu faço, e eu queria saber a opinião de vocês, e o clima? Que tá bom, tá de sol hoje, meio friozinho de noite, mas tá um sol. E o clima agora pro Carille ficar nesse elenco? Né? O clima já era meio bagunçado, né? Ele mesmo já falou, dito pelo próprio Carille, não sou eu que falo. A várzea que foi instaurada por essa diretoria no Santos, uma festa danada de gente que não tem nada a ver com o Santos, gente que nem torce pro Santos ali, envolvido dentro de vestiário do Santos Futebol Clube, e viajando, e não sei o que, enfim. A várzea que essa diretoria, essa festa que a diretoria promove, né? Incomodou o técnico Carille. Que gostem ou não, o time tá na primeira colocação, né? Ontem eu falei para a primeira divisão, não tá ainda não. Ainda falta mais de um turno ainda para voltar para a primeira divisão. Que é o que a gente quer que volte. Mas do jeito que tá indo, fazendo uma festa danada, fica difícil, né? E gente, o que eu tô falando aqui é o que todo mundo tá falando aí, ó. Gente que não tem nada a ver dentro de vestiário, uma festa danada, gente que não tem poder nenhum mandando, desmandando lá dentro, interferindo no departamento. Aí fica difícil de trabalhar. Aí vem o Corinthians com uma proposta bem mais alta, cheia de uma bagunça lá também, oferece e balança o técnico, né? E balança o técnico. Enfim, fica essa indefinição, ele tá definindo. Sinceramente, o que ele decidir aí, que ele decidir ficar no Santos, o Corinthians procurar um outro técnico, aí vamos ter que engolir até o final. Gostem ou não.
né? E se ele decidir sair, o Santos vai ter que tocar a sua vida. Vai ter que tocar a sua vida, né? O Carille, talvez, eu falo que ele saindo agora, antes de toda essa situação, você perdeu o Carille, seria ruim, por quê? Né? Mais uma vez, ele que montou o planejamento, ele que contratou ou aceitou as contratações que o deram falando que ele tinha pedido, ele que fez tudo. Quando você corta no meio assim um vínculo para ele ir para um outro clube e tal, você tem que trazer um outro técnico. Pode dar muito certo o outro técnico chegar ou pode dar muito errado também, né? Essa é a grande verdade. Então, mas o torcedor do Santos não tem que ficar aflito com relação a isso, não. Se o Carille sair, vai ter que entrar outro técnico. Não me venham com o Marcelo Fernandes, né? Por favor. Não me venham com o Marcelo Fernandes, por favor. Então, a gente tem que olhar para frente. O Santos tem que estar em primeiro lugar. Não vamos com essa de novo de ficar preso a pessoas, a nomes, não. O Santos tem que estar em primeiro lugar. Então, o Santos precisa ter um ambiente minimamente profissional, entendeu, diretoria do Santos Futebol Clube? Minimamente profissional, sem ingerência de sapos de fora ali, né? É um Santos que precisa se garantir na primeira divisão do ano que vem. Para sorte do Santos, o nível dessa Série B é muito ruim. Não tem os times mais cascudos que tem em outra Série B, né? Um Atlético, outras equipes aí. Então, assim, eu acho que o Santos tem uma grande chance de subir, com ou sem o técnico Carille. Independente de ser o técnico Carille, o Santos tem que buscar, a diretoria tem que ter competência a ir para o mercado e buscar um técnico, caso o Carille não fique. Eu acho difícil a permanência, mas se permanecer, boa sorte. E vamos seguir, né? Agora, se não permanecer, o Santos tem que ir atrás e achar um técnico que consiga subir esse time. Simples assim. Não tem muito o que discutir, não tem muito que ficar chorando e não sei o que e tal. Porque tava todo mundo criticando o Carille até esses dias, todo mundo querendo a cabeça dele. Então agora, só porque ele tá indo pro Corinthians, tá todo mundo doidinho. Então se quiser ir pro Corinthians, vai. E o Santos, diretoria que se vire, meu amigo, e acha um técnico com a altura do Santos Futebol Clube. Estão ali para isso. Não é os conhecedores do futebol? Então, isso aí acontece no futebol. Não é a primeira vez que isso vai acontecer no Santos. O Luxemburgo foi assim, eles fizeram isso com o Luxemburgo em 97 para 98. Foram lá, ofereceram mais dinheiro e levaram. E o técnico vai mesmo. Porque se eu sou o técnico, se é você, vai ganhar 2, 3 vezes mais do que você ganhava, você não vai? Ah, mas eu tenho palavra. Meu amigo, você tem palavra, mas no futebol não existe esse negócio de palavra. Existe plata, dinheiro. Ah, mas o Corinthians não tem dinheiro. Mas depois que ele assina o contrato lá, ele vai receber. De uma forma ou de outra ele recebe. Nem que for parcelado não sei quantas vezes. Porque esse é o futebol brasileiro, essa é a realidade. Então, não se aflijam. Se o Carille for embora, a diretoria vai ter que correr atrás. Já que são bons, tem que correr atrás e achar um novo técnico. E se o Carille ficar, tem que dar apoio e entregar um ambiente minimamente profissional para que ele consiga trabalhar. Para cima dele, Santos, um ótimo domingo a todos vocês. Ah, e antes de terminar, dias 12 e 13 de julho, na Colsan de Jundiaí, vai acontecer mais uma campanha do grupo Ezo Leão do Mar, a campanha de doação de sangue lá em Jundiaí. Você que é doador, você que não é ainda, doe pela primeira vez, você que já é, vá de novo na Colsan de Jundiaí, o grupo Ezo Leão do Mar. Um abraço ao Carlinhos, a dona Regina, toda a galera do grupo Ezo Leão do Mar de Jundiaí e região para doar sangue, e a torcida do Santos vai lá fazer aquela festa com certeza e doar sangue, né, para quem precisa. Para cima dele, Santos, um bom domingo. Com ou sem Carille, o Santos tem que seguir, gente. Levanta a cabeça, vamos para cima dele, Santos. Tchau, tchau.